Bom dia, meus queridos amigos. É uma grande alegria poder retornar aqui ao GEP. Eu sempre, quando posso estar em Fortaleza, fico muito feliz. É uma cidade que eu cresci também tendo a oportunidade de vir a Fortaleza, vinha sempre com os meus pais, tenho família aqui também. Então é uma grande honra poder estar ao lado de cada um de vocês e estarmos aqui juntos no dia de hoje. Então, minha gratidão ao GEP, minha gratidão a todos os queridos amigos que colaboram com a Casa de Jesus, aqui na presença da Caroline, do Marcos, do Aníbal, nosso querido professor Roberto Mutandancon, caro instruístro Roberto, meu professor querido de Esperanto, Muito obrigada a todos e muito feliz por nós termos a oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouquinho sobre o aprender para servir, principalmente aqui no GEP, que tem esse viés muito dedicado, voltado para a capacitação, para o estudo, para o aprofundamento da doutrina espírita. E por quê e para quê? Nós vamos ver, então, refletir sobre isso, da finalidade pelo qual nós precisamos saber. E é por isso que nós vamos exatamente conversar sobre a importância do saber na missão espírita. O que nós vamos refletir nesta manhã, dentro desta temática? No primeiro momento, nós vamos trazer uma reflexão de Jesus que vai exatamente ser o pontapé inicial, vai pautar o início das nossas reflexões e todas elas também. Vamos inclusive examinar igualmente uma ponderação, uma frase de Allan Kardec que igualmente vai nos falar sobre a importância do saber, do conhecimento na doutrina espírita. Então nós vamos exatamente entender o que é o saber. Nosso tema é a importância do saber na missão espírita. Mas será que nós estamos conscientes do que significa realmente saber? O que é que dentro da doutrina espírita nós podemos e devemos verdadeiramente entender sobre saber? A importância de um estudo sério e continuado. Vamos ainda entender o saber como um instrumento, uma ferramenta para a nossa missão espírita. E vamos entender qual é a nossa missão. Uma das coisas que as pessoas normalmente perguntam é: todos temos uma missão, mas qual é a minha? Aníbal, aqui estou vendo aqui agora, estava procurando você. Muito obrigada, meu amigo. O que será que nós aqui viemos fazer? Qual é a minha missão como espírita, como cidadão, como ser humano? Vamos refletir sobre isso também. E vamos ver a importância do saber como um instrumento, como disse, para a prática da caridade. E aí finalizaremos com umas reflexões finais. E como eu disse, então vamos iniciar. E eu gostaria de começar trazendo uma frase, uma ponderação de Jesus que todos nós conhecemos, mas talvez nós não tenhamos o conhecimento dos detalhamentos do momento, da condição, do contexto em que Jesus nos trouxe essa frase. Nós conhecemos quando Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, quando ele disse essa frase, ele estava no templo de Jerusalém, na época da festa do tabernáculo. O que é a festa do tabernáculo? Todos nós sabemos que durante o exílio do Egito, quando Moisés libertou os hebreus da escravidão no Egito, eles passaram 40 anos no deserto até que pudessem chegar à terra prometida. E lá, no deserto, eles não tinham casa. Então, eles construíam tendas, e eles ficavam ali naquelas tendas.
Então a festa do tabernáculo dura mais ou menos uma semana e todos os hebreus saem das suas casas, constroem tendas nas áreas comuns e eles ficam durante uma semana morando naquelas tendas, se confraternizando, fazendo os seus rituais de agradecimento. É uma festa que, na verdade, comemora então aquela passagem, aquele exílio, aquela libertação da escravidão no Egito. Então é uma das festas muito comuns e faz parte da tradição do povo. Então Jesus estava exatamente ali no templo de Jerusalém, na época da festa, e lembremos, o templo de Jerusalém era um templo onde todos podiam, se tivessem interesse, tivessem conhecimento, podiam abordar, fazer a interpretação das leis. Não era um local única e exclusivamente destinado à manifestação dos sacerdotes, dos doutores da lei. Então Jesus, ele ia ao templo e ali ele falava das verdades espirituais, ele discutia com os doutores da lei, com os judeus que o seguiam. Então nessa data ele estava exatamente falando da sua missão, falando da sua relação com Deus, com o Pai, com os homens. E ele estava falando, tentando já despertar a mente daquelas pessoas para a verdade que liberta. Então foi exatamente quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava exatamente procurando, dando uma resposta, na verdade, a um conceito equivocado, não diria equivocado, mas limitado da liberdade. As pessoas naquela época, e quiçá atualmente, ainda têm uma noção limitada da liberdade. Pensamos e acreditamos que a liberdade é apenas a capacidade de ir e vir, de nos locomovermos, de irmos para onde nós desejamos. E Jesus almejava exatamente ir além dessa visão limitada de liberdade, porque na verdade ele falava de uma liberdade espiritual. Jesus falava então da liberdade da ignorância, do erro, dos pecados chamados à época, das limitações do mundo, das limitações do meu eu, que me impedem de alcançar a verdadeira liberdade. Porque Jesus, na verdade, nos mostrava que, enquanto nós não estamos seguindo com Ele, Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele disse: enquanto vocês não estiverem comigo, conhecendo a verdade real, a verdade que liberta, todos nós continuaremos aprisionados. E quando nós estamos, então, trazendo para as nossas realidades, para a nossa reflexão de hoje, nós perguntamos: como eu posso verdadeiramente conhecer a verdade com Jesus? É isso que nós almejamos. Nós estamos aqui a falar, a refletir sobre a importância do saber na missão espírita. Será que nós temos condições de alcançar a nossa missão sem o conhecimento da verdade que nos liberta? E que verdade é essa? Que verdade seria essa, senão o completo conhecimento das leis de Deus? E quando nós dizemos o completo conhecimento, nós não estamos a falar do conhecimento intelectual, mas do conhecimento profundo dos princípios espirituais e principalmente da vivência, conhecimento que nos leva à prática e à vivência da moralidade. Pois então, se nós estamos aqui refletindo sobre isso, nós vamos agora trazer Kardec para nós. Kardec, nós sabemos, que procurou codificar a doutrina, e ele, professor, estudioso, profundo conhecedor da alma humana, ele também veio nos mostrar da importância de nós conhecermos a verdade real.
Kardec, nós sabemos, ele codificou a doutrina, mas vocês sabiam que Kardec, desde a sua época, ele já se preocupava em criar um estudo regular de espiritismo? Nós que estamos falando do saber, do estudo, da importância do saber para a missão espírita, Kardec, essas informações constam lá no livro Obras Póstumas, no item que se chama Projeto 1868. O que é que Kardec nos fala ali? Ele vem exatamente nos mostrar que ele tinha um receio. Ele tinha receio que acontecesse com a doutrina espírita o mesmo que aconteceu com a Boa Nova, que nós sabemos que a mensagem de Jesus, a mensagem evangélica, acabou durante muito tempo, principalmente pela Igreja Católica, sendo deturpada, sendo acomodada aos interesses personalistas e individuais daqueles que se viam e se colocavam como intermediários divinos. E Kardec tinha exatamente esse receio, que a doutrina espírita perdesse a sua pureza, perdesse a sua unidade, que ela passasse a ser então adaptada aos interesses individuais. E ele então, muito preocupado, olhem a ideia de Kardec, a lucidez, a inteligência dele. Ele disse: a única forma que nós teremos para impedir e evitar que aconteça com o Espiritismo o mesmo que aconteceu com a mensagem de Jesus é organizá-lo de tal forma, com tamanho detalhamento e precisão, que seja impossível deturpá-lo. Então ele imaginava, se a doutrina espírita ela for perfeitamente organizada, no máximo do detalhamento que for realmente cabível, vai dificultar exatamente que essa unidade se perca, porque aí eu não terei como modificá-lo aos meus interesses, porque ele vai estar ali muito bem definido. Então, Kardec, na verdade, ele foi o precursor do estudo sistematizado da doutrina espírita. Aqui, todos nós estudamos o ESG, que nós fomos informadas que são 11 turmas do ESG aqui na casa. Então, esse estudo que hoje nós fazemos foi lá pensado por Kardec, porque ele exatamente dizia que esse era o único meio de evitar essa falta de unidade. Então, esse projeto 1868 tinha diretrizes. Kardec era extremamente organizado, então ele estabeleceu diretrizes para esse estudo sistematizado. Então ele tinha 3 diretrizes que ele estabelecia para a implantação desse estudo sistematizado. Então, a primeira diretriz que Kardec colocava era o seguinte: compreensão correta do Espiritismo. Porque o receio dele era, se as pessoas não se aprofundam, se as pessoas não estudam, se as pessoas ficam na superficialidade, a compreensão correta, adequada, em profundidade do Espiritismo ficaria comprometida, o que daria margem a interpretações equivocadas e, consequentemente, a sua divulgação incompleta, falseada, modificada. Então, Kardec não queria que isso acontecesse. Então, uma das diretrizes do projeto era a compreensão correta do Espiritismo. E esse curso sistematizado seria o caminho. A segunda diretriz que Kardec nos coloca era a edificação do Espiritismo em bases sólidas, livre do arbítrio das interpretações. Ou seja, edificar o Espiritismo em bases sólidas, concretas, construídos sobre a rocha, de modo que não ficasse ao arbítrio de quem ali estivesse professando. Porque cada um de nós, e vejam, aqui eu vou abrir um parênteses,
Não significa necessariamente que todas as pessoas que eventualmente pudessem professar a doutrina estivessem interessados em deturpá-la. Não. O problema é que nós somos individualidades diferentes, cada um com o seu potencial, cada um com as suas limitações. E quando nós estamos a ler uma frase, a interpretar alguma coisa, naturalmente nós vamos interpretar conforme a nossa vivência, o nosso estudo, o nosso modo de ler, de entender, conforme aquilo que eu estudei ou não. Trago aqui como exemplo o Evangelho Redivivo, que eu, juntamente com a Carol e mais duas amigas, estamos sendo facilitadoras. Podemos falar da mesma coisa, mas cada uma de nós tem uma personalidade, tem um jeito, tem um enfoque, um conhecimento diferenciado, e isso vem para a sua forma de expor. Então, nós estamos a falar da mesma coisa, mas cada uma com a sua metodologia. Então, percebam que, se não houvesse esse conhecimento, essa base sólida do conteúdo, seria muito fácil que cada uma de nós pudéssemos, talvez, dar uma interpretação diferenciada daquilo que se está estudando e sem o intuito de falsear, mistificar, apenas pela condição natural do ser humano. Então, Kardec sabia disso. Kardec, era visionário, porque ele não se preocupou só em codificar. Ele se preocupou com o futuro do Espiritismo. Ele se preocupou com o Espiritismo para nós, agora e para gerações vindouras. A terceira diretriz de Kardec era propagação do Espiritismo de forma prudente, porque ele dizia: a melhor maneira de nós permitirmos que a doutrina espírita seja a alavanca para a transformação da humanidade é se nós permitirmos que ele seja adequadamente divulgado, de forma prudente. Então, era necessário propagar o Espiritismo. Ele pensava na divulgação da doutrina, mas isso precisava ser feito de uma forma coerente, prudente, para não comprometer exatamente esse trabalho perante a humanidade. Então, as três diretrizes eram compreensão correta do Espiritismo, edificação do Espiritismo em bases sólidas e propagação do Espiritismo de forma prudente. E ele, tão metódico e organizado, que ele disse: se essas são as diretrizes, mas essas diretrizes vão naturalmente me trazer consequências benéficas. E quais seriam as consequências? Ele colocou também. Na diretriz compreensão correta do Espiritismo, ele colocou como consequências o conhecimento doutrinário. Olhem que importante, ele disse o seguinte: nós precisamos bem compreender o Espiritismo. Essa é uma necessidade, é uma diretriz de todos nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo e proporcionando às pessoas um conhecimento doutrinário profundo. Voltemos para a frase de Jesus: conhecereis a verdade. Esse conhecimento da verdade não pode ser, então, superficial. É o conhecimento profundo. Então, Kardec queria que as pessoas saíssem da superficialidade, porque quanto mais superficial nós estamos no saber e no conhecimento, mais superficial é a nossa transformação íntima, mais superficial é a nossa capacidade de ajudar o próximo, mais superficial é a nossa capacidade de exercermos adequadamente a nossa missão como espírita, como ser humano. Mais superficial é a nossa capacidade de evoluir e de nos tornarmos aquilo para o qual nós fomos criados. Então, ele queria esse conhecimento doutrinário exatamente para que todos nós pudéssemos ser agentes, partícipes, exitosos do processo de vivência e divulgação da doutrina espírita e, com isso, a melhora individual de cada um de nós. A edificação do Espiritismo em bases sólidas traria como consequência pureza e unidade doutrinárias. Exatamente o temor de Kardec em relação ao Espiritismo, se não tivesse essa sistematização.
e acontecendo realmente o que aconteceu com o Evangelho do Mestre. Então ele queria manter a pureza e a unidade da doutrina. Então isso seria a consequência dessa edificação em bases sólidas. E a propagação do Espiritismo de forma prudente traria como consequência neutralização dos antagonismos e habilidade na administração de conflitos doutrinários. Neutralização de antagonismos. Vocês já perceberam como, no início da codificação, muitas dúvidas naturais existiam, alguns antagonismos, algumas contradições que foram vistas no início, tanto é que Kardec analisa várias delas na própria codificação e principalmente na Revista Espírita, quando ele vai ali fazendo análise das várias ideias, inclusive ideias que ele mesmo, no início do seu trabalho, ele tinha sobre alguns pontos. E aí ele veio dizendo o seguinte: esses antagonismos, no primeiro momento, eles são naturais, são mesmo esperados por todos nós, exatamente porque nós estamos diante de uma doutrina nova. Então nós estamos num processo de investigação, de análise, de pesquisa. É natural que aconteça essas dúvidas. Todavia, a partir do momento que nós formos realmente consolidando, solidificando a doutrina, essas contradições naturalmente vão deixando de existir e a unidade vai sendo mantida. E hoje, se nós formos para hoje, podem haver algumas contradições dentro da doutrina espírita? Poucas, mais superficiais, porque no seu conteúdo base nós encontramos essa unidade. Então Kardec, exatamente, ele entendia que o Espiritismo, se ele fosse bem entendido, bem compreendido, ele de fato seria a alavanca para a transformação da humanidade. Isso era o entendimento de Kardec, mas será que isso era também o entendimento dos espíritos que orientavam, secundaram Kardec na codificação da doutrina espírita? E a resposta sim, com certeza, e nós vemos muito bem isso no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando há ali a mensagem do Espírito de verdade ou da verdade, que nos diz: amai, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós percebemos que a espiritualidade já vem sempre nos mostrando dessa dualidade do instruir e do amar, do saber e do vivenciar. Todos nós sabemos que nós temos as duas asinhas que nós precisaremos desenvolver, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então a espiritualidade sempre veio nos dizendo da necessidade do amor e da instrução como recursos para a reforma e recursos para a verdadeira transformação do ser. Não significa que eu preciso necessariamente, numa reencarnação, trabalhar sempre os dois ao mesmo tempo. Há reencarnações que nós trabalhamos às vezes mais a questão do intelecto, do saber, do conhecimento, em outras mais a prática e a vivência, mas nós que hoje somos agraciados com a doutrina espírita, e nós estamos aqui falando em missão, nós não podemos nos colocar nessa condição. Nós temos sim, e é isso que nós vamos ver, o compromisso e a responsabilidade de trabalharmos os dois aspectos. Nós temos a honra de sermos agraciados com uma doutrina que ilumina nossas consciências, que nos explica os porquês, as grandes questões, as grandes dúvidas da humanidade, discutidas de forma a miúde detalhada pela filosofia. A doutrina espírita vem nos explicar. Para quê? Para que nós possamos iluminar as nossas consciências, termos base para a reforma íntima e, com isso, vivenciarmos a caridade, tendo conhecimento profundo daquilo que se faz e por que se faz. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho,
faz uma analogia muito interessante quanto ao estudar, ao instruir e o amar. Ele diz: o amor sem estudo é comportamento unilateral, que favorece apenas o coração, mas retarda a nossa ascensão para Deus. De outro modo, ele diz: já o estudo sem amor, só o intelecto, constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual. E olhem a observação que ele faz agora: podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Quantos e quantos corações extremamente favorecidos intelectualmente se perdem por falta do amor. Vejamos aí os líderes dos países, da Rússia, por exemplo, muito intelecto, mas lhe faltou o amor, utilizando da inteligência para implantar uma guerra, ao invés de trabalhar pela paz. E aí então nós, analisando e pensando, nós vemos o papel das casas espíritas em proporcionar esse conhecimento para todos nós. A casa espírita, segundo Bezerra de Menezes, nós estamos aí exatamente festejando a cidade, seu nascimento. Bezerra de Menezes, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ele traz as 5 vertentes da casa espírita. E ele nos diz que a casa espírita, esse livro é de Sueli Caldas Schubert, ele traz essa mensagem logo no início, como se fosse ali a apresentação, o prefácio da obra. Então ele nos apresenta as 5 características de uma casa espírita. Ele diz que o centro espírita é um templo, é um lar, é uma oficina de trabalho, é um hospital e é uma escola. Então ele diz: por que o centro espírita é um templo? Porque ele nos conecta a Deus, ele nos permite, ao entender e conhecermos as leis de Deus em profundidade, ele favorece, ele estimula essa sintonia, essa conexão com Deus, entendendo por que nós precisamos nos conectar. Isso é uma consequência natural. Ele diz que a casa espírita é um lar, e eu adoro, gosto de todos os apontamentos, mas esse eu acho muito interessante, porque ele diz o seguinte: o centro espírita é um lar porque, tal qual no lar, as pessoas aqui são recebidas com fraternidade, com amor, com respeito. E, tal qual em nossas casas, nós temos dificuldades, nós temos desafios, mas quando há amor e respeito, todas as dificuldades se ajustam e as adversidades são superadas, mostrando que aqui na casa espírita nós também poderemos, no convívio natural, enfrentarmos os nossos desafios, muitas vezes uma divergência de opinião, mas se houver o amor e o respeito que pautam as relações familiares, tudo se resolve e a fraternidade impera. Ele diz que a casa espírita então é uma oficina de trabalho, porque aqui nós aprendemos e temos os recursos para colocarmos em prática todo o conhecimento, toda a capacitação, toda a luz que nós recebemos, nós temos a condição de colocarmos em prática. Por isso, nas casas espíritas, e eu coloco aqui, achei maravilhoso, estava vendo aqui como é que chama isso aqui? Esse espiral que nos coloca, que no primeiro momento a casa acolhe, nos dá o apoio, o sustento, o amparo espiritual para que nós possamos nos reerguer. Depois nos liberta através do conhecimento que ilumina consciências, nos liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para quê? Para depois nós irmos para a oficina de trabalho, nos voluntariarmos, colocarmos em prática todo o conhecimento que nos foi permitido. Então, a casa espírita é essa oficina de trabalho.
O Centro Espírita é também um hospital, exatamente por quê? Porque todos nós ainda somos doentes da alma. Somos um pouquinho mais, se assim podemos dizer, com um pouquinho mais de conhecimento dos princípios espirituais. E isso faz com que nós, pouco a pouco, trabalhemos as nossas enfermidades espirituais. Mas, na verdade, o que nos difere dos desencarnados é o fato de estarmos na matéria e esse conhecimento talvez um pouquinho maior, principalmente em relação aos espíritos mais necessitados. Mas somos todos enfermos da alma. Ao virmos para cá, muitos chegam pelo ATE, porque a necessidade primeira é de trabalharem, aliviarem as suas dores emocionais, íntimas e pessoais. Então aqui com certeza é um hospital. E aí, por fim, Bezerra de Menezes nos fala do caráter da escola, que o Centro Espírita é uma escola que nos educa, que nos ensina, que nos esclarece, que nos liberta. Por isso a importância das casas espíritas terem os seus estudos. Se nós prestarmos bem atenção, mesmo as casas espíritas mais singelas, elas promovem algum tipo de estudo, mesmo que seja um estudo inicial, para que nós possamos realmente continuar esse processo muito bem destacado por Kardec no início, então, da codificação. Então, nós percebemos que é uma importante área das casas espíritas, a área doutrinária. E nós não podemos focar só na vivência, só na prática e não estudar. Nós sabemos que o Brasil pode não ter aí uma cultura de incentivar muito o estudo. Poucos jovens, poucas crianças são estimuladas à leitura e ao estudo comparativamente a outros países. Mas a partir do momento que nós adentramos na doutrina, nós sentimos, é uma necessidade do nosso coração, da nossa alma, a necessidade de aprofundar. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos a doutrina espírita, eu não sei se é assim com vocês, mas é assim comigo. Quanto mais eu leio, mais aquilo ali me encanta e nasce em mim um desejo de saber mais, de aprofundar mais, de ir mais além, porque aquilo ali para mim é luz e é assim que deve ser. Por isso nós vamos então agora refletir sobre o saber. O verdadeiro saber, portanto, meus queridos amigos, vai muito além apenas da aquisição, do acúmulo de conhecimento. O saber que a doutrina espírita nos fala é o saber que une o conhecimento e nos traz a sabedoria espiritual. E vem aqui então a nossa reflexão. Tem muitos que estudam, tem muitos que já se colocam na condição de espíritas há muito tempo, por estarem na casa há muito tempo e por já terem participado e continuarem a participar dos estudos. Mas o que a doutrina espírita nos fala e que Jesus nos fala é o saber que verdadeiramente me permite ser uma pessoa mais sábia espiritualmente. Ou seja, é aquela que consegue utilizar o conhecimento para a sua transformação moral. E a pergunta que fica é: até que ponto tudo o que eu sei, tudo o que eu vivi, eu já coloquei no processo de reforma íntima, de mudança íntima? O quanto esse conhecimento já me transformou como espírita, como pessoa? Porque vejam bem, e nós já falando aqui, adentrando um pouquinho no processo, na questão da missão. Nós não estamos aqui, a finalidade, o nosso objetivo de vida, não é nós sermos trabalhadores necessariamente da doutrina. Não. O nosso objetivo de vida, a nossa missão, é nós sermos
melhores como seres humanos. Nós saímos daqui mais humanos, mais desenvolvidos, mais amorosos, mais fraternos. É nós sermos pessoas, homens de bem. Então, o questionamento que nós precisamos refletir é que o trabalho, o estudo, não é o meu fim, o meu objetivo inicial. Meu objetivo inicial, primeiro e constante, é eu evoluir. O estudo é um instrumento, é uma ferramenta que me é dada para me facilitar o alcance da minha missão, daquilo que eu preciso fazer na Terra. Então, algumas pessoas dizem, eu sou espírita há 20, 30, 40 anos. E o quanto desses 20, 30, 40 anos te serviram para te fazer melhor como ser humano? O quanto esses anos te transformaram, te beneficiaram? Porque só tempo, Jesus não quer tempo. É preferível alguém que nunca pisou numa casa espírita, mas é uma pessoa boa de coração, do que alguém que tem o conhecimento, mas não tem a transformação. Então, reflitamos como eu sou hoje. Eu preciso estudar? Sim, porque nós vamos ver que o saber, ele embasa, ele apoia, ele direciona a nossa transformação. Mas nós precisamos estar conscientes desse processo. Precisamos entender que de fato é isso que acontece. Diz Kardec e os Espíritos, lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual, ele secunda, normalmente ele vem primeiro do que o progresso moral, e que nem sempre eles caminham lado a lado, embora seria o ideal, mas que normalmente vem primeiro o progresso intelectual e depois o progresso moral, a nos dizer o quê? Que eles sabem que normalmente primeiro o homem se intelectualiza, o homem conhece, para que depois, a partir desse conhecimento, ele possa refletir sobre o que ele é, o que ele almeja ser e as mudanças que ele eventualmente precise empreender na sua vida. Então vejam que nós estamos procurando seguir esse caminho, essa orientação que os próprios Espíritos nos dizem. Por isso é tão importante nós estudarmos, sim, porque nos é ainda muito difícil a vivência. Então, quando nós pelo menos estudamos, tudo vai clareando e vai facilitando a nossa compreensão. E aí eu trago para vocês aqui, para que nós possamos refletir sobre a importância de um estudo sério e contínuo, essa frase, esse texto, na verdade, de Allan Kardec, que está lá na introdução de O Livro dos Espíritos. E nós vamos analisar um pouquinho essas colocações de Kardec, para que nós possamos, então, fortalecer as nossas reflexões do tema, sobre o tema de hoje. Então, ele nos diz assim: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Primeira coisa que Kardec destaca: seriedade. Nós não estamos buscando estudar verdadeiramente a doutrina que nos lança numa nova ordem de coisas, uma nova forma de ver a vida, de entender o mundo, de encontrar através da doutrina as nossas dúvidas e respostas, mais perguntas e questionamentos mais íntimos. Então ele diz, para que nós possamos nos colocar nessa condição de sérios estudiosos da doutrina espírita,
É necessário, então, esse compromisso genuíno com o aprendizado. Essa seriedade que Kardec não é uma seriedade na minha fisionomia, que me tire, por exemplo, o sorriso, a alegria. Eu sou uma mulher séria, eu sou um homem sério. Não é essa a seriedade que Kardec está a nos falar, e sim de um compromisso sincero, verdadeiro com o aprendizado. O que eu quero? Qual o meu propósito? Você está aqui por quê? Você estuda por quê? Porque a casa exige? E você se vê na condição de cumprir os requisitos da casa para que você possa frequentar, para que você possa um dia trabalhar? É isso que lhe move? Ou lhe move porque você sabe, no íntimo do seu ser, que todo o conhecimento que a doutrina lhe traz vai lhe fortalecer o espírito, vai lhe dar a condição de você andar com mais segurança, vai fortalecer a sua fé para os enfrentamentos da vida que são inevitáveis e vai fazer com que você se torne a pessoa, o espírito para o qual você foi criado. Nós temos a consciência dessa seriedade, desse compromisso. Nós temos o compromisso que cada um de nós assumiu com o Cristo quando resolvemos nascer dentro da doutrina espírita ou conhecemos a doutrina espírita. Vamos já falar sobre o compromisso, mas vamos seguir aqui nas reflexões de Kardec. Kardec, além de homens sérios, ele diz, homens perseverantes. Por que homens perseverantes? Meus queridos amigos, o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. O que a doutrina espírita nos oferta é muito conhecimento, um conhecimento profundo. Nós precisamos ser perseverantes porque nenhum de nós tem condições verdadeiramente de conhecermos a doutrina espírita e seus princípios em profundidade, de modo a saber e conseguir aplicar em pouco tempo. É necessário maturar o conhecimento espírita. É necessário nós sermos perseverantes para conhecer e permitir que, com o tempo, o conhecimento espírita internalize-se dentro do meu ser. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos participantes que nós temos do curso de Educação da Mediunidade, aproveitando até fazer aqui um parabéns e um boa tarde, bom dia aqui para o Valdir, que é o nosso também participante do curso, mas enfim, não desse curso atual, mas de cursos anteriores, tem um aluno que atualmente já trabalha na reunião mediúnica, já é um trabalhador, mas ele é espírita há pouco tempo. Ele conheceu a doutrina, na verdade, há poucos anos, mas ele se encantou pela doutrina, assim como nós. Então, a partir do momento que ele conheceu a doutrina espírita, ele passou a ler todos os livros, passou a fazer todos os cursos, tudo. Ele disse, eu tenho um anseio pelo estudo, por conhecer a doutrina espírita. Então, em coisa de 2, 3 anos, ele realmente já leu muitos livros. E aí, eu conversando com uma amiga minha que trabalha conosco na área da mediunidade, nós estávamos falando sobre esse rapaz e ela me disse algo que é exatamente a questão que nós estamos refletindo aqui. Ela disse, ele é muito estudioso, mas ainda falta tempo para que a doutrina espírita possa realmente ser internalizada por ele. Ele tem aquele conhecimento do afã, mas precisa de tempo, maturação, reflexão sobre os ensinamentos e sobre o que a doutrina espírita nos traz. E é isso que Kardec vem nos falando, dessa perseverança, porque nós somos sempre muito imediatistas, que queremos tudo para ontem. E o verdadeiro estudo da doutrina espírita não se faz de forma imediatista, mas requer tempo e perseverança. Kardec ainda nos diz
é necessário que esses homens sejam livres de prevenções. Por que será que Kardec nos fala isso? O que significa ser livre de prevenções? Nós temos normalmente muitos preconceitos, natural da nossa forma de viver, da educação que nós tivemos, ainda faz parte da humanidade. Mas quando nós nos deparamos com a doutrina espírita, nós temos que acabar com isso. Porque a doutrina espírita, ela nos traz entendimentos tão novos, embora façam parte da história da humanidade, mas até então desconhecidos. A doutrina vem nos trazer novas luzes, novas ideias sobre fatos e questões que a humanidade tinha um entendimento completamente diferente. Então, se eu não me livrar dos meus preconceitos, das minhas ideias pré-concebidas, o que acontece? Eu não me abro verdadeiramente para o entendimento, para as verdades da doutrina espírita. Então, Kardec faz essa observação: nós precisamos estar livres de preconceitos para abrir o nosso coração às verdades, porque senão nós vamos ficar como muitos ficaram na época de Kardec, no início da doutrina espírita, acusando a doutrina espírita de mistificadores, porque não se quer estudar, se fica ali na superficialidade, uns dizendo que é coisa do diabo, outros dizendo que é mistificação, outros dizendo que é a própria pessoa, é um processo anímico, e nós não nos livramos dos nossos preconceitos, das nossas visões equivocadas, e com isso não evoluímos. Não teremos condições de verdadeiramente nos aprofundarmos no estudo da doutrina, de sabermos e conhecermos a doutrina como ela verdadeiramente deve ser conhecida. Mas Kardec não para por aí. Ainda diz: e animados do firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Meus amigos, vocês sabem que Jesus, durante muitas vezes no seu processo de cura, quando ele chegava junto àqueles irmãos necessitados, ele perguntava: o que queres que eu faça? O que queres? Quando ele perguntou para o cego de Betsaida, ele perguntou: o que queres? E o cego disse: que eu veja. O cego tinha ali a resposta na ponta da língua. Ele sabia exatamente o que ele queria. Se Jesus, nesse momento, olhasse para nós e nos perguntasse: o que queres? Muitos de nós ficariam... É verdade ou mentira? Nós não saberíamos o que nós queremos. E por quê? Porque isso não é algo que nós colocamos como prioridade, ou que nós paramos para refletir. O que eu quero da minha vida? Qual o meu propósito nessa existência? O que eu quero, no que eu vou trabalhar até a minha desencarnação nessa vida? Nós precisamos saber qual o propósito. E quando eu digo aqui, não é o propósito único e exclusivamente no aspecto material, óbvio. É o aspecto como ser humano, ser espiritual. Qual o propósito de cada um de nós? Sabe por que isso? Porque evoluir requer decisão, vontade. Eu preciso decidir que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Que a partir de hoje eu vou agir, pensar, trabalhar para ser alguém mais humano, que ama mais, que julga menos, que tem menos preconceitos. Eu preciso estar consciente e vigilante acerca do que eu quero, para que as mudanças possam ser implementadas na minha vida. Então Kardec diz isso: firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então vamos pensar,
onde eu quero chegar. Porque quando nós temos um foco, e isso é fundamental, o que acontece? A vida, ela vai te levando para lugares que podem te colocar bem longe do teu objetivo de vida. Só que, quando eu sei aonde eu quero chegar, quando eu sei qual é o foco da minha vida, eu digo, epa, peraí, que é isso, Evelyn? Se tu seguires caminhando por aqui, tu vais para um caminho diferente. O que tu queres mesmo? Qual é a tua decisão de vida? Qual é o teu foco? Tu queres ser uma pessoa melhor? Tu queres evoluir? Então tu vai ficar guardando essa mágoa aqui até quando? Essa mágoa aqui, ela te prende ao mundo. Ela não te liberta. Tu tens certeza? Quanto tempo tu estás com essa mágoa no teu coração? 1 ano? Poxa, 1 ano que tu poderias estar caminhando, seguindo na direção do alto, tu estás aprisionada. A mágoa está ali dentro de mim. Só que eu sei que aquela mágoa não me é boa. E aí cabe a uma decisão. Eu vou deixar que isso me aprisione e me tire da minha meta, que é ser uma pessoa melhor e evoluir? Ah, não vou não. Então trata de trabalhar essa tua mágoa. Trata de mudar, trata de te modificar, para que tu possas seguir na tua meta. Então isso, percebam como isso é fundamental. E aí Kardec ainda nos diz, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Ou seja, estudo superficial ou esporádico não é suficiente. Nós temos que estar, sim, a todo momento, estudando, ponderando, reflexionando sobre como transformar o saber em ações práticas, em virtudes. Porque senão o que vai acontecer? Formações de ideias errôneas. Quantos de nós, movidos ainda pelos nossos interesses, acabamos deturpando a doutrina? Tem quem faça isso? Tem. E muitos que não estudam. Se nós formos perceber, tem muitas casas que se intitulam espíritas, mas que são muito mais espiritualistas, porque são cheias de ritualísticas. E quando você pergunta, vocês estudam? Essa é uma casa espírita que tem estudo? Normalmente, casas que são muito cheias de rituais, que são mais espiritualistas, não tem muito estudo. Porque quando nós verdadeiramente estudamos a doutrina, nós vamos sabendo que isso não cabe. Nós vamos deixando, por exemplo, de formar opiniões, de divulgar opiniões equivocadas e comprometer a pureza da doutrina espírita. Aqui eu vou dar um depoimento pessoal. Quando eu comecei lá em 2017, porque eu já era da doutrina espírita, conheci a doutrina espírita aos 14 anos, mas eu não tinha nenhum trabalho de divulgação da doutrina fora da casa. Não tinha trabalho de divulgação em rede social. E quando me foi sugerida essa ideia, que eu aceitei, sabe qual era o meu maior temor? Eu passar a doutrina errada. Porque eu falei, se eu passar a doutrina equivocada, o problema não vai ser a Evelyn. A Evelyn, tudo bem, mas e o problema e o conhecimento? E a credibilidade da doutrina espírita, que eu deturpei por conta de uma incapacidade, de uma limitação, de um desleixo, de uma falta de compromisso. Eu tenho pavor de falar uma besteira em relação à doutrina espírita. Por isso que tudo bem, vou começar, eu já estudava muito a doutrina, mas eu passei a estudar 10 vezes mais. Lembro aqui, estava conversando com a Carol na sala, ela disse, comentou do Marcos Treile, que ele disse, poxa, é tão bom nós estarmos ministrando aula, porque nós estudamos muito mais para dar, e é verdade, nós estudamos muito mais,
Nós não ficamos limitados no estudo de uma apostila, no estudo do livro, nós vamos em várias obras, fazemos comparações. Ou seja, o que é isso, se não um compromisso? Então é isso, é exatamente isso. Nós temos, meus queridos amigos, um compromisso para com a doutrina espírita. Todos nós que estamos aqui assumimos um compromisso perante o Pai para sermos espíritas e multiplicadores do conhecimento espírita. E quando nós dissemos multiplicadores do conhecimento espírita, é termos a condição de fazermos e transmitirmos em exemplos, óbvio, através do exemplo, a palavra educa, a palavra instrui, mas é o exemplo que arrasta. Então, nós temos o compromisso de exemplificar, mas nós também assumimos o compromisso de divulgarmos a doutrina prestando esclarecimentos. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que sabem que nós somos espíritas e chegam a nos perguntar: puxa, o que é a doutrina, como é o espiritismo? O que a doutrina fala sobre isso? Isso já não aconteceu com todos vocês? Em algum momento alguém pergunta? E se nós não tivermos o conhecimento? Tivermos um conhecimento raso, não corremos o risco de passar uma informação errada? Olha o que Kardec estava preocupado. E não é de má vontade, vejam, é de boa vontade, mas nós não nos capacitamos, nós não procuramos sair daquele conhecimento superficial. Então, a necessidade de nós termos rotinas de estudo. Nós precisamos estudar a doutrina espírita todos os dias. E mesmo estudando a doutrina todos os dias, certamente vamos desencarnar e não vamos conseguir ver metade do que tem à disposição de todos nós. Pelo menos estudar 15 minutos. 15 minutos não cansa, nem o cérebro. Porque quem não está acostumado a estudar, quando começa a estudar, vem o sono. Não é verdade? Porque o nosso cérebro está preguiçoso. Ele não está apto ao estudo, ao desenvolvimento intelectual. Mas em 10, 15 minutos, quando o cérebro começar a cansar, a gente já parou. Mas coloque no relógio 10, 15 minutos de uma leitura, pelo menos. Para que coloque sempre um livrinho ali na cabeceira. E é verdade, eu deixo sempre o livro, posso estar morta, mas 10 minutos eu tenho que ler. Porque senão eu vou estar sempre morta. E eu nunca termino o livro. Então eu me obrigo, é disciplina. As minhas técnicas de estudo. Outra, participações em grupos de estudo. Essa eu não podia deixar de dizer, que é o que o GEP proporciona para todos nós. Como estudar em grupo é bom. Primeiro que, se tem várias dúvidas que o outro tem que eu nunca pensei. E aí o outro vem e pergunta e aquilo ali você aprende e estuda. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava no Congresso do Amazonas e estávamos no intervalo. Eu já havia feito a palestra, estávamos no intervalo, então eu estava ali conversando com as pessoas. Aí uma senhorinha chegou comigo e disse assim: Evelyn, eu tenho uma pergunta. Aí eu falei: diga, se eu souber responder. Ela disse: sabe o que é, Evelyn? Minha pergunta é a seguinte: Jesus é governador da terra, não é? Eu falei: é governador da terra. Pois é, mas quando ele estava encarnado, ele continuou sendo governador ou foi uma outra pessoa que passou a governar a terra? Nunca tinham me feito esta pergunta. É verdade. Aí eu falei assim: olhe, você é a primeira vez que me faz essa pergunta, mas pelo que eu entendo, eu vou lhe falar pelos estudos que eu tenho. Eu acredito que um outro Cristo ficou com essa supervisão. Talvez o Cristo até pudesse, pela sua pureza, por ser um Espírito Cristo, pela sua condição, ele pudesse fazer as duas coisas. Mas como ele estava concentrado na missão de estar aqui encarnado, nos dando todo o suporte, muito provavelmente ele deve ter deixado um outro Cristo responsável. Mas eu falei, isso era a ideia, o posicionamento de quem? Da Evelyn. O que é que eu fiz? Dei minha palestra e tal, mas aquela pergunta estava lá. Digo, ai, que perguntinha boa. Vou estudar. Cheguei em casa, fui procurar
livros. Eu digo, será que só ela teve essa ideia? Será que só ela teve essa dúvida? Com certeza, alguma outra pessoa também já teve. E fui procurar. E não é que já teve mesmo? Aonde? Lá no livro, até falei isso ontem, no livro Cairbar Responde. Esse é um livro que Cairbar traz já na condição de espírito desencarnado pelo médium Altivo Pampiro. E lá é feita exatamente essa pergunta: se Jesus, enquanto estava reencarnado, ele continuou sendo governador da Terra? E a resposta é dizendo que não, que na verdade diz lá que um outro espírito puro ficou governando o orbe, porque o peso da carne é muito grande. E Jesus, então, também sentiu, claro que o peso da carne. Então, enquanto ele estava aqui, um outro espírito puro estava exercendo a função. Mas percebam que foi uma pergunta que só a partir de um convívio social me foi possível obter. E aí, com isso, inúmeras outras perguntas que os grupos de estudo me proporcionaram. E, inclusive, a série Conhecendo o Espiritismo nasceu disso, porque eu já ministrava as aulas no presencial na casa espírita que eu trabalhava, e eu tinha o hábito de, as pessoas me faziam uma pergunta, eu anotava. Por mais que eu soubesse a resposta, porque eu queria saber aquilo que era mais usual, as dúvidas mais usuais das pessoas. Exatamente para que em cursos futuros eu já incluísse aquelas respostas na minha explanação natural. Então eu tinha o hábito de anotar as perguntas. E aí eu tinha já um histórico de perguntas considerável, e foi assim que surgiu a série Conhecendo o Espiritismo. Por isso que a série é de perguntas e respostas, porque foi a partir realmente disso que eu comecei. Mas olhem como isso é rico. Então, quando nós estamos aqui, o instrutor aprende demais a partir das perguntas, a partir dos questionamentos, e nós trocamos conhecimento. Eu não tenho condições de ler todos os livros, nenhum de nós, porque é muito, mas eu leio uma coisa, uma outra pessoa, a Carol leu outra coisa, o Marcos leu outra, e disse, olha, eu li tal coisa em tal livro, e nos diz isso, e nós crescemos. Então, mas eu não gosto de estudo em grupo, eu sou autodidata. E quem disse que uma coisa está impedindo a outra? Tu podes ser autodidata, continua estudando outras coisas, mas te permite também crescer com o teu próximo através do convívio. Outra coisa importante que nós precisamos rever, repensar, revisão e reflexão. O que eu quero dizer com isso? Não basta para nós termos esse conhecimento. Ai, Jesus, fui eu que passei? Eu tinha guardado para poder depois nós ficarmos, mas já está na hora mesmo. Foi você? Foi eu, filho. Você, mas já estava na hora mesmo, já tinha terminado. Tão bom, e ele está estudando. Olha Jesus ali estudando, os outros com o livrinho, para nos trazer a imagem do estudo. Pô, até esqueci o que eu estava falando. Revisão e reflexão. É o seguinte, nós não podemos, meus amores, nós não podemos acharmos que basta eu ler um livro uma única vez. Não. Nós temos que ler o livro a primeira vez para termos o conhecimento geral. Aí depois nós temos que ler uma segunda vez com calma, refletindo e ponderando, e de preferência em épocas da nossa vida diferentes. Sabem por quê? Primeiro, vocês concordam que conforme o nosso tempo, o nosso momento, as situações, os problemas que nós estamos vivenciando, nós vamos captar daquele livro uma determinada coisa, nós vamos lembrar mais de alguma coisa que nos fala o coração naquele momento que nós estamos lendo. Não é verdade? Quando eu leio aquela mesma obra, algum tempo depois, outras informações eu já vou captando. Primeiro, porque eu já tenho mais bagagem, eu já tenho mais entendimento. Então, as coisas, eu vou percebendo coisas que eu não percebi no primeiro momento. E o meu momento espiritual é outro. Então, o que eu vou captar
do livro é outro. Então, você já fez o estudo das obras básicas? Já fiz. Faz tempo? Faz, mas eu já li todas. E fica nisso. Cadê o Esobe? É Esobe que fala? Está na hora de fazer o Esobe. De novo. São quantos? Já está no... Até agora, 12, está na metade do livro dos médiuns. Não é verdade isso? Corrija-me. É isso aí. Temos que estudar mais. Estudar, porque todas as vezes que nós vamos estudar, nós fazemos uma nova análise e reflexão. Lembremos que nós estamos querendo fazer estudo com Jesus, a verdade vos libertará. Então, é rever, ler novamente, fazer os estudos, ver o que hoje o meu momento me proporciona. E podem ter certeza que isso é tão bom. Vou até fazer propaganda, livro Sexo Divino, que a Carol me presenteou, que eu terminei de ler. Que livro maravilhoso, que livro maravilhoso. Vocês têm na livraria. Maravilhoso, trata do aspecto, a gente pensa assim, sexo divino, ela envolve toda uma análise das relações familiares, o nosso dia a dia, a nossa forma de nós nos vermos, de vermos o próximo. Isso é maravilhoso, é ler o livro e refletir sobre ele e ver como aquilo vai mudar ou melhorar a minha vida. Então isso é uma falha, que nós muitas vezes lemos um livro uma vez, já queremos ir para outros e outros e outros, e não voltamos para aquele. Vamos voltar. Outra coisa, estudos temáticos. Esse aqui eu amo os estudos temáticos, eu uso muito na minha vida pessoal. O que é o estudo temático? Eu escolher temas para aprofundar o meu conhecimento. Exemplo, todos nós fazemos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O estudo do sistematizado, o ESD, ele é um estudo que nos dá uma visão global da doutrina, do Pentateuco. Concordam? Só que quando eu termino ele, eu digo agora, que eu já tenho uma visão geral, agora eu preciso aprofundar. Agora eu preciso ir no estudo mais detalhado. Ok, vou fazer o estudo do Livro dos Espíritos, vou estudar individualmente. Depois que você estuda todas as obras, e agora? O que eu quero estudar? Eu quero estudar tal coisa. Isso é um estudo que você vai se tornando exatamente fazendo estudo temático. Você vai se tornando mais especialista naquele aspecto. Vou dar um exemplo para vocês. Teve alguns anos, eu sentia uma necessidade de estudar a Bíblia, de estudar os evangelhos. Sabe, era um clamor. Eu dizia, eu preciso estudar. Só que a nossa rotina, principalmente quem trabalha junto à doutrina, nós queremos abarcar o mundo. Então, nós temos muitas demandas e nos falta, às vezes, o tempo. Então, eu tinha cursos para dar, coisas para fazer, e eu dizia, que horas que eu vou encaixar? Só se eu colocar no livrinho de cabeceira 15 minutos todo dia. Que horas que eu vou encaixar? Falei, já sei. Estudo temático. Eu vou escrever um livro sobre a Bíblia. A Bíblia no olhar espírita. Porque eu ia me obrigar a estudar aquilo que eu queria estudar. Porque para eu escrever um livro, eu tinha que sair do superficial. Não podia ficar ali no feijão com arroz. Precisava ir com uma muquequinha. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu digo, eu quero estudar, então eu vou escrever um livro sobre a Bíblia, que é o livro Bíblia Sagrada, um olhar espírita. Ele foi fruto do meu clamor, de um estudo temático, de um estudo para aprofundamento daquela matéria. Então, é algo que vocês também podem fazer. Vocês podem buscar um conhecimento aprofundado. Vocês podem escrever um artigo, podem fazer um seminário, ou pode ser simplesmente para vocês. Mas é importante porque quanto mais nós aprofundamos, mais o nosso conhecimento se enriquece. E aí, nós vamos lembrar o seguinte, que quanto mais eu me aprofundo, mais capacitada eu fico para exercer a minha missão espírita. A missão espírita, se eu posso colocar de uma forma didática, fácil para nós
memorizarmos e lembrarmos, eu colocaria a nossa missão em 3 variantes, em um tripé. Primeiro ponto desse tripé, reforma íntima. Não existe missão espírita que não envolva uma reforma íntima. Segundo tripé, prática da caridade. Não existe reforma íntima sem o segundo viés, prática da caridade. E o terceiro desse tripé eu coloco divulgação da doutrina. A verdadeira missão espírita envolve a minha reforma íntima, envolve a prática da caridade e envolve a divulgação espírita. Nesse tripé, nós temos e podemos colocar, então, a missão espírita. E agora vejam que espetacular! Nós não estamos falando do saber, a importância do saber para a missão espírita. Se a missão espírita é reforma íntima, prática da caridade e divulgação do espiritismo, o que o saber interfere, auxilia na minha missão? Primeiro, o que eu coloquei? Reforma íntima. O conhecimento, o saber embasa a reforma íntima. Por que eu preciso ser uma pessoa melhor? Por que eu tenho que amar as pessoas? Por que eu não posso simplesmente viver para cá, para o mundo, fazer o que eu quero aqui e depois eu não tenho que me preocupar com isso? Por que eu tenho que ser melhor? O saber embasa. Por quê? Porque tu estás submetido à lei de causa e efeito. Porque tudo aquilo que tu fazes tem reação. Porque tu és um espírito imortal. E se tu não evoluires nessa, tu vais precisar evoluir em outra, porque tu estás submetido à lei do progresso. Por quê? Porque tu és um espírito criado simples e ignorante, mas destinado à perfeição e à felicidade. Porque não existem penas eternas, mas se tu não procurares ser uma pessoa melhor, tu vais poder durante muito tempo ficar sofrendo na terra ou em regiões do plano espiritual, até que tu escolhas vivenciar o amor. Não faz toda a diferença eu saber o porquê de precisar fazer uma reforma íntima? Então, a minha reforma íntima é um objetivo, é uma missão espírita. Mas o saber embasa, então, a minha reforma íntima. Segundo ponto. Reforma íntima, segundo tripé, prática da caridade. O saber direciona a prática da caridade. Não basta eu fazer a caridade, eu preciso fazer com inteligência, sabendo como fazer a caridade de modo a auxiliar o meu próximo cada vez mais. Então, quando nós entendemos e temos o saber, a nossa forma de fazer o bem se modifica para melhor. Porque nós não apenas fazemos a caridade. Tem uma historinha que a minha mãe conta na evangelização sobre o fazer a caridade. E aí a historinha diz o seguinte, temos ainda 10 minutinhos, vai dar tempo, já estou finalizando. A historinha dizia o seguinte, a senhorinha, uma moça, ia sempre ao asilo visitar os idosos. Era um asilo. Chegava lá, ela foi visitar uma senhorinha. Aí a senhorinha chegou lá, a senhorinha estava triste. Ela disse, o que foi? O que aconteceu? Ah, eu estou muito triste. Aqui as pessoas me tratam muito bem. Não posso reclamar. Poxa, mas eu queria tanto comer uma fruta. Eu queria tanto e não me dão essa fruta. Ela disse, mas qual é a fruta que você queria? Eu posso trazer para você. Ah, é abacaxi. Eu gosto tanto de abacaxi. Sinto nos lábios o desejo e a vontade de comer um abacaxi. Não seja por isso. Pode deixar que quando eu vier aqui novamente eu vou lhe trazer o abacaxi. E aí a moça comprou o abacaxi. Na próxima visita levou o abacaxi toda feliz e satisfeita. Ai, a idosa comeu com tanta alegria, comeu, agradeceu, toda feliz. Na terceira ida da moça ao asilo, foi lá visitar a senhora idosa. Não estava lá ela. Aí ela foi se informar. Poxa, onde é que está aquela senhora que
eu sempre via e tal. Ah, ela faleceu. Ela faleceu, ela faleceu. Ela tinha um problema gástrico muito sério e alguém veio visitar, deu um abacaxi a ela não podia comer, acabou que ela faleceu. Aí a moça disse, puxa vida. Ou seja, minha mãe conta essa historinha para dizer, não basta nós queremos fazer a caridade. Nós precisamos fazer a caridade com inteligência, de modo que nós possamos ver se aquela opção de caridade é a melhor, é a necessária. E isso para os nossos filhos, quando nós dizemos um não, nós estamos muitas das vezes fazendo a caridade. Porque é o não de hoje que vai evitar que ele se torne uma pessoa que vá para um caminho equivocado. Percebem como o saber direciona a prática da caridade e, consequentemente, o segundo pilar da minha missão. E qual é o terceiro pilar? Divulgação da doutrina. E eu coloquei aqui que o saber apoia a divulgação da doutrina, exatamente porque me dá os recursos que eu preciso para bem divulgar a doutrina, sem estar vinculada aos meus interesses, personalismos, ao meu livre-arbítrio, mantendo a pureza e a unidade. Então, a minha missão é me reformar, é fazer o bem, é divulgar a doutrina espírita, mas com o saber, eu primeiro embaso a minha reforma, eu direciono a minha prática da caridade e eu apoio a divulgação da doutrina de forma responsável e consciente. E aí, meus queridos amigos, nós vamos, depois disso, nós temos que ir para o trabalho, a prática da caridade e a nossa remissão. O amor cobre a multidão de pecados, como disse Jesus a Maria Madalena. Então, se nós estamos nos capacitando, é para quê? Para que possamos colocar em prática o amor. Jesus nos disse, lá no Sermão da Montanha, após ele falar das bem-aventuranças, ele disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, vós são aqueles que vão iluminar a mente e o coração da humanidade. Vós sois os meus convidados, os meus discípulos para a divulgação da Boa Nova e do Evangelho. Nós assumimos um compromisso. Eu sei que é difícil. Os nossos problemas tomam as nossas atenções, muitas vezes trazem grandes preocupações. Mas lembremos, os maiores desafios são dados aos melhores guerreiros. Então, se nós somos esses guerreiros, chamados, convidados por Jesus para a vivência, para a divulgação, para a prática da caridade, é porque Ele conhece a condição, a capacidade de cada um de nós. E sabe que mesmo com as nossas dificuldades, seremos sérios, perseverantes, livres de preconceitos e presunções e movidos de firme e forte vontade para chegarmos a um resultado que é vivenciarmos o amor em pensamentos, palavras e ações. E por isso, para nós finalizarmos a nossa reflexão desta manhã, nós vamos trazer uma poesia de nossa autoria que se chama Conhecendo o Espiritismo. Conhecer o Espiritismo é abandonar o materialismo. Com os conhecimentos adquiridos, tornamo-nos homens esclarecidos. A doutrina esclarece questões fundamentais. Deus existe, de onde vim e muito mais. Quem eu sou, porque sofro, são questões capitais, que o Espiritismo elucida com argumentos racionais. Para onde vou é também dúvida usual, a indicar nossa essência espiritual.
O Espiritismo mostra ser a existência carnal oportunidade de crescimento fundamental. Diante de grandes sofrimentos, vem o desânimo e os tristes pensamentos. Sem esperanças, perde-se até a razão de viver. E aí vem a doutrina e nos ensina a reviver. Com seu aspecto consolador, traz a luz que nos conduz ao Mestre Jesus. Ensina a serem todos amados por Deus, espíritos imortais e filhos seus, nascidos para a perfeição e a felicidade e que, pelo amor, alcançarão a santidade. Resgatarão os erros do passado, crescerão para Deus de bom grado. Conhecer o Espiritismo é dádiva real, a merecer agradecimento especial. Com ele, alcançaremos nosso destino e seremos, finalmente, um ser divino. Muito obrigada.